Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, por tantos testemunhos, pela alegria de te servir. O teu reino é um reino eterno. Nós cremos e servimos um Deus eterno e maravilhosíssimo. Pedimos que o Senhor tire de nós agora todo medo. Ainda há um ambiente de medo rondando as casas, as famílias. Eu peço que o Senhor venha tirar. Que o Senhor dê a tua palavra hoje de manhã, que estejamos, a partir desta mensagem, encorajados a continuar lutando, ganhando espaço, conquistando. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Meus queridos, a minha infância, eu tive alguns medos. Eu, muito menino, e no ambiente da rua, porque naquela época a gente vivia muito nas ruas, não dentro de casa, mas o ambiente, como tinha muita idade diferente, crianças como eu na época, de 3, 4, 5 anos, e adultos de 10, 11, 12, 15, 20, havia muita lenda na rua. E eu tinha aí os meus medos com 4, 5 anos e convivia com todo mundo. E, por exemplo, eu tinha medo lá, por exemplo, dos mortos, porque havia na rua as mensagens de que cada morto escolhia um pé na madrugada para ficar puxando. E essa coisa da alma penada, e a gente ainda tinha aquela ilusão de que colocando o cobertor no pé, uma alma não entraria ali. Eu tinha muito medo disso. Tinha medo também do arco-íris, que havia uma lenda na infância, na rua, que o menino que olhasse para o arco-íris se transformaria imediatamente em mulher, em menina. Imagina quando tinha um arco-íris, um monte de meninos voltando para casa desesperado. São os medos da infância. Na minha época tinha a loira do algodão, que na escola essa loira aparecia nos banheiros e havia um desespero quando alguém falava que a loira do algodão, porque era uma loira aparentemente, e no nosso imaginário, devia ser uma loira magra, feia, esquelética, e ela tinha algodões no seu nariz e nos seus ouvidos. Como uma pessoa morta que hoje deve ser o The Walking Dead, uma morta-viva. Enfim, eu tinha medo também do castigo de Deus, que era um negócio que era uma lenda também nos bairros, que Deus castigava. E um dos castigos que Deus dava era para meninos que matavam passarinhos. E eu matei um dia um passarinho, que era uma andorinha, que era muito veloz no seu voo. E esses voos, num desses voos, eu peguei um estilingue, que a gente vivia com estilingue, com uma bolinha de gude, e no voo, uma coisa quase, assim, muito impossível de acontecer, eu matei uma andorinha e o bairro inteiro falou, meu amigo, você agora vai ser castigado por Deus, não sei o que vai acontecer. Imagina um garoto com esse medo de Deus. Eu tinha medo também que meus pais morressem. Eu penso que é um dos medos das crianças. Enfim, muitos medos. À medida que a gente vai vivendo, e eu depois tive um encontro com Jesus e com a Bíblia, experiências pessoais com Cristo, a gente vai vendo que esse medo, ele percorre a vida de todo ser humano. Por exemplo, na Bíblia, o primeiro sentimento que a Bíblia fala é o sentimento de medo. Gênesis capítulo 3, verso 10. Adão, depois do seu pecado, teve medo de Deus. Deus falou, Adão, onde é que você está? E ele revelou que estava com medo. O último sentimento da Bíblia, Apocalipse 21, verso 8, é o de medo também. Ali tem um rol de pessoas que não estarão no céu e serão jogadas no lago que arde com fogo e enxofre.
E o primeiro nome, primeiro sentimento que está em Apocalipse é: quanto aos medrosos, aos covardes. E aí vem uma listagem que os covardes, os medrosos, estão numa lista, num rol, numa sacola, com feiticeiros, com pessoas que têm desvios sexuais, com os mentirosos, enfim. A covardia, ela está na Bíblia como algo negativo, como algo que a gente não deve ter. O medo, ele é possível, ele é normal. Mas quando o medo traz em nós a covardia, ele é condenado veementemente na Bíblia. O ambiente do inferno é um ambiente de medo. Toda vez que nós falamos do inferno, que nós imaginamos o inferno, ele traz esse medo, porque o medo é esse medo que o ambiente do inferno terá e muito. E o medo, ele pode gerar desconfiança num ambiente, ele pode gerar suspeita, imobilização, paralisação. A pessoa medrosa, covarde, acovardada, ela é paralisada, ela está estagnada, ela está imobilizada. Gera pessimismo. O medo traz um pessimismo. Nós estamos nesse tempo que muita gente abraçou o medo e já tinha uma inclinação para ser pessimista, aí juntou a fome e a vontade de comer, pessimistas. Mateus 25 fala que um senhor deu para 3 servos riquezas, talentos, que a Bíblia fala. Um deu para o primeiro 5 talentos, para o outro 2 talentos e para um talento. Ou seja, os 3 receberam talentos para cuidar. E o Senhor falou: ó, eu vou viajar e eu vou voltar. E, obviamente, a gente vai prestar contas daquilo que eu deixei na mão de vocês. O que tinha 5, multiplicou para 10. Ele fez os seus negócios com aquele talento. O que tinha 2 fez tornar 4, ele multiplicou os talentos. E o último, que tinha 1, escondeu o talento. O Senhor, como ele disse, voltou e quis prestar contas. Aí o primeiro falou: ó, tá aqui, ó, você me deu 5, devolvo 10. Ele falou: bem está, servo bom e fiel. No pouco você fosse fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. No segundo, repetiu exatamente a mesma coisa. Ah, eu te dei 2, você está me devolvendo 4? Então tá bom. Então você também é um fiel servo. E esse último falou: olha, eu enterrei porque eu tive medo. Então, enterrar talento, muitas vezes, é pelo ambiente de medo, pelo abraçar o medo, o pavor. E aí a sentença dele foi horrível. Ou seja, o medo é reprovadíssimo na Bíblia. O cristão deve sair do império do medo. Todo cristão não pode ficar abaixo desse império do medo, ele tem que sair. A palavra não temas, inclusive está no meu livro, nós falamos da live, das curiosidades bíblicas. A palavra não temas existe 366 vezes na Bíblia. Não temas para cada dia do ano. O ano de 2020 teve 366 palavras bíblicas dizendo não temas. Esse ano também terá. E vai sobrar um para o outro ano sempre. Enfim, o cristão precisa sair desse império do medo. Moisés foi um encorajador. Quando ele estava diante do Mar Vermelho, estava Faraó atrás, tinha morro do outro lado, e o povo falou: Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer aqui? E ele disse: não temas, e verás o livramento que o Senhor vos dará.
Mais para frente, quando os espias foram ver a terra, Moisés teve que encorajar, porque todo mundo falou, não, lá tem muito gigante, e Moisés falou, no livro de Números, não temas. Mais para frente, ainda no livro de Deuteronômio, na hora dessa nova geração que nasceu, entrar na terra prometida com Josué, o encorajador Moisés disse, não temas, vocês estarão com Deus, e o Deus que mandou as 10 pragas, que cuidou de nós no deserto inteirinho, estará com vocês. Não temas. Isaías 35, verso 4, diz, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados, aos desencorajados, aos medrosos de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. 1 Timóteo 1,17 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ou seja, todo esse contexto de medo, nós passamos por ele, porém, a covardia não pode ser o produto desse medo. O medo pode nos trazer responsabilidade, é bom que isso aconteça, outros sentimentos de encorajamento a partir do medo, mas covardia não é o sentimento que o cristão deve ter. E agora eu queria chamar o Silas aqui, porque o Silas... Ô, Bessa! O Silas teve um sonho com esse tema. Eu queria, Silas, que você falasse, foi justamente nesse período de grande avivamento, de oração, Deus foi falando e Deus foi dando sonhos. Fala para nós qual foi e o que Deus falou sobre o seu sonho, meu amigo. Amém, Ailton. Paz do Senhor para você que nos assiste, Deus abençoe. Para quem, algumas pessoas, né, que têm participado assiduamente desse propósito nosso de oração já ouviu este sonho, mas para você que ainda não ouviu, nós estávamos em um cais, um porto, né, onde os navios ficam atracados, e tinha muitos jovens aí. E esses jovens, eu olhava para frente, eles estavam juntos e de repente eles começavam a correr. E quando eu olhava para frente, eu via um urso adulto já, um urso forte. Esse urso ia para cima do pessoal e os jovens corriam, e os jovens subiam naqueles barcos que ficam, sabe, erguidos em cordas, em correntes, Sim. e depois subia em carros tentando fugir do urso. E uma pessoa falava assim, olha, corre também, porque se o urso pegar e passar a unha no seu pescoço, já era, não tem o que fazer. Havia uma frase ainda de medo, isso? Exatamente. Ele colocava medo nas pessoas, esse urso. Ele colocava medo, era um urso só, e corria atrás de todas essas pessoas, e as pessoas corriam dele. E, de repente, em um momento, a gente corria e entrava numa sala, era como se fosse um corredor de salas comerciais, onde tem várias portas. E a gente entrava em uma porta e eu só tinha bastante gente, tinha adultos, tinha criança, é como se a gente estivesse em uma festa ou em uma reunião familiar, uma reunião de pessoas. E daí, Ailton, eu pensava assim, eu vou na outra sala, na outra porta, atraio o urso para lá e ele vai ficar lá e o pessoal fica protegido aqui. E eu ia para essa outra sala, ia para essa outra porta, e eu tentava segurar, mas o urso é muito forte. E, de repente, esse urso começava a empurrar a porta, ele começava a colocar as unhas dele, passava pelo vão da porta e com uma mão eu segurava a porta e com a outra eu tentava segurar a pata dele. E, de repente, ele conseguia abrir a porta e eu segurava as duas patas dele, literalmente falando, com as mãos. Uau. Só que o urso é muito forte, então ele vinha para cima de mim. A minha reação, eu precisava fazer alguma coisa. É até engraçado, mas eu mordia o canto da boca dele, mordi o lábio dele, né? Corajoso. Pois é.
E quando eu mordia, eu percebia, Ailton, que era um urso falso. Não era um urso de verdade, Uau! porque o urso ficava com medo de mim por aquela minha atitude de revidar, de ir para cima, né, do urso que representava o medo. E de repente, quando eu percebia isso, eu olhava, eu, gritava com toda a força: sai! Quando eu gritava sai, aquele urso, ele saía da porta que estávamos só eu e ele e corria nesse corredor em sentido dos navios de novo, em sentido do cais, para ir embora. E da outra sala, que era a próxima porta, onde estavam as pessoas, saíam muitos outros ursos, Ailton. Ursos Poxa, adultos, ursos pequenos, urso branco, urso aquele o normal que a gente conhece, né, o marrom. Então era um urso para cada pessoa. Era um urso para cada jovem. Os pequenos era para cada criança e os adultos era para cada adulto. E era um urso falso. Todos eles eram falsos. Não faziam nada, só colocavam medo. é como se fosse esses ursos de plástico, né? Esses Ex infláveis, porém com vida exatamente. e com expressão de medo, não é isso? Isso, exatamente, Ailton. E que Exatamente Deus isso. falou que era isso. O Senhor falou que estes ursos era exatamente o medo assolando as pessoas. Um urso para cada pessoa. Tem gente que tem medo, né, do Covid, outros têm medo de outras doenças, outros têm medo do desemprego, outros têm medo de várias situações. E este urso representa o medo, né? É até engraçado, Ailton, porque o Senhor me dá essas revelações e todas elas acontecem. Ailton. São revelações, né, que Deus me dá através de sonho. Assim como falou com José, né, pai de Jesus, quando eles fugiram do rei, né, porque queria matar as crianças, através de sonho, Deus falou que eles podiam voltar de novo para a cidade deles, que não estava mais lá o rei já estava morto e poderia levar Jesus para a cidade. Então, Deus também tem trazido esses sonhos, né? Fora outros tantos, quem participa das nossas reuniões sabe, né, Ailton? E esse urso era o medo, mas ele é um medo falso, é um medo que não atinge a nossa vida se a gente enfrentá-lo. Silas, muito obrigado. É um sonho revelador, porque muita gente tem medo e esse urso vai crescendo e dominando a Sim, pessoa a ponto de ser real. É um urso falso, mas ele se torna real. Inclusive, Silas, a gente viu, falando com outras das nossas igrejas, que pessoas estão pegando o Covid psicológico, estão sendo intubadas, porém elas não têm o Covid, mas elas começam a sentir os sintomas porque o medo era tão grande que se tornou real o sintoma do Covid sem a pessoa estar com o vírus. Gente que fica arrepiada, gente que começa a ter calafrio, enfim. E que bom que Deus revelou que ele é falso, que o ele é medo, a gente falso. vai ver agora, né? O medo é bom, porém, esse medo que traz a covardia e que dá desdobramentos até no corpo da pessoa, no psicológico dela, esse medo, o cristão precisa ficar fora do império desse medo. Muito obrigado, meu amigo. Vamos continuar com a palavra. Deus continue te usando. Amém. Pois é, o medo, ele é bom. Com certeza o medo é bom. O medo protege a vida. O medo preserva a vida. Por exemplo, eu sei nadar, os 4 estilos, aprendi na faculdade de educação física, mas eu não me aventuro daquela maneira mais maluca de nadar em alto mar. Outro dia, inclusive, eu tenho muito músculo, né? E tem alguns amigos que não têm tantos músculos, tem mais outros tecidos adiposos assim. Mas eu, por ter músculo, eu não consigo boiar. Não consigo, não tem jeito. Eu já tentei de tudo.
Mas eu tenho alguns amigos que não têm músculo, mas eles conseguem boiar, né? O tecido que ele tem no corpo. Um amigo desses é o Marcelo, e a gente foi nadar na praia, e ele teve que me ajudar, porque eu fui corajosamente até a boia do tal lugar lá, e o Marcelo foi assim como se fosse andando na rua, e eu fui nadando, ok. Quando eu cheguei na boia, ela não tinha sustentação. Falei, Marcelo, me ajuda aqui, porque nadar eu não sei. Quer dizer, nadar eu sei, mas boiar eu não consigo. Ele ficou rindo, você tem uma dívida comigo, eu salvei sua vida. Enfim, eu fui no ombro dele até, né, conseguir me reestruturar e nadei, enfim. Mas eu não faço essa loucura de nadar em alto mar, porque como eu não sei boiar, se tem uma cãibra, eu estou perdido, então eu não faço isso. Por quê? Porque o medo me preserva. Eu, por exemplo, não tenho medo de morrer. Nunca tive, e agora, com o passar do tempo, menos ainda. Mas a gente precisa saber que o medo é bom. E o Evangelho e as palavras da Bíblia, nós precisamos repousar os olhos na Bíblia e sermos sempre encorajados, mesmo que venha o medo, porque o medo é absolutamente normal, mas ele não pode nos gerar covardia. A Bíblia e a nossa relação com a Bíblia, em relação com o mundo espiritual, com tudo que é Deus, a nossa espiritualidade precisa chegar até a Bíblia e encontrar versículos, encontrar esses 366 não temas, e eu serei sempre encorajado pela espiritualidade da Bíblia. Isso é real. Veja bem, todos os medos, eles podem gerar em nós responsabilidade, e é bom que isso aconteça. Como eu tenho essa responsabilidade de fazer, por exemplo, eu não vou jamais me equilibrar de um prédio para o outro, não tem a menor chance. Então, o medo me tira desse risco. Mas o medo não pode me derrubar. Por quê? Porque na vida nós teremos lutas improváveis. E a Bíblia, ela, por exemplo, nos chama de filho, Jesus nos chama de filhinhos, inclusive. A Bíblia nos chama de reis e sacerdotes. Deus fala que nos ama. Agora, a Bíblia também nos chama de soldados. E tudo cabe num soldado, menos a covardia. A covardia não encaixa com o soldado. O soldado terá medo, mas nenhum pelotão admite o sentimento de covardia. Nós teremos lutas invisíveis, inclusive a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, contra poderes que inclusive estão atuando nesta pandemia. E o medo, ele não pode repousar na vida do cristão. Na verdade, a covardia precisa ser retirada. O medo é possível, mas não a covardia. E eu queria agora, já que estamos na Páscoa, eu queria falar com vocês um pouquinho do texto, João capítulo 13 e capítulo 14, e nós vamos acabar esta mensagem, que é o texto na véspera da Sexta-feira Negra, do Black Friday, do momento em que Jesus foi crucificado. Havia medo. João capítulo 13, 31, o ambiente era de medo, o ambiente era de pavor, o ambiente era pesado. Todo ambiente de medo é pesado. Você percebe que aonde está um medo instaurado, você sente algo esquisito, cinzento, o ambiente pesado. Havia isso no capítulo 13. Por quê? Os discípulos estavam com Jesus e Judas tinha saído do ambiente. Imagina 12 discípulos mais Jesus, que andaram por anos juntos. Daqui a pouco, todos percebem que há um clima estranho e Judas sai para programar sua traição contra Jesus. Então, aquele era o ambiente que eles estavam vivendo.
E Jesus estava falando ali abertamente que ele ia ser crucificado, que ele não estaria mais. E Pedro falou assim: Jesus, para onde vais? Essa é a primeira pergunta que a gente vê no texto, João 13:31. Jesus falou que eu não estarei mais convosco. Aí ele falou: para onde você vai? E Pedro estava achando que era geograficamente, que era um lugar no Waze, no Google Maps. Aonde? Qual localização você estará? Qual bairro? Qual cidade? Qual país você vai? Porém, Jesus estava dizendo não de um local onde ele fosse geograficamente, mas de um local da sua existência, da sua missão, do seu ideal. Jesus falou: olha, para onde vou, você não pode ir. Eu tenho um ideal, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu quero encorajar você, Pedro, dizendo que um dia você também vai. Você terá a sua missão, o seu ideal, a sua bandeira, e eu também não poderei ir. E ninguém vai poderá ir no seu lugar. Aonde eu vou, você não pode ir. Essa é uma missão minha. Eu te encorajo, nesse momento de medo, a continuar o dia que você for fazer aquilo que você é chamado e foi chamado. Pense naquilo que eu estou dando de exemplo. Eu vou e ninguém pode ir comigo. E o dia que você tiver um propósito, e você terá, e você já tem, você vai sozinho também. Ou seja, nós precisamos nos encorajar. Por quê? Porque Jesus deu um exemplo que ele tinha um alvo. E esse alvo ele tinha que cumprir. Não, ninguém podia cumprir no lugar dele. Ninguém poderia fazer o que Jesus ia fazer. Assim como ninguém pode fazer o que eu tenho que fazer, o que o pastor Sidney tem que fazer, o que o Silas tem que fazer, o que o Celso tem que fazer. E nós vamos entender isso com o amadurecimento da vida, é que eu preciso me encorajar dia a dia, como Jesus fez, na minha causa. E sabe o que encoraja as pessoas de verdade? É uma causa, é um propósito, é um ideal. Por que tem tanta gente com medo, desanimada, não quer nem levantar da cama? Porque falta um ideal. O ideal de Cristo, ele falou: ó, eu vou sozinho, não tem ninguém que possa fazer o que eu faço, mas esse é o meu ideal. Essa é a minha bandeira. Ninguém me tira da cruz. Eu vou salvar o mundo. Isso, eu nasci para isso. Quando a gente percebe que nasceu para um ideal, para um propósito, o medo até chega, mas ele chega me encorajando a continuar. E é isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, você não pode ir comigo. Porque é a segunda pergunta de Pedro. Por que eu não posso ir com você? Aí continua no 13, 32, 33, falou, por que eu não posso ir com você? E Jesus falou assim, você não pode ir. Meus amigos e amigas, muitas vezes na sua vida, você vai ter que ficar sozinho. Ninguém pode ir com você. A Gilda recebeu esse momento de estar lá no hospital. A filha dela chegou perto e chegou uma hora que a filha teve que ir para casa e não pôde nem entrar mais. Aí a Gilda teve que ficar sozinha no plano dela, no ideal dela, na causa dela, na bandeira dela, no alvo dela. Ninguém pôde estar com a Gilda e muita gente que está pegando Covid não pode ter ninguém junto. É o tempo dela, é a missão dela. E eu lembro de Josué. Josué capítulo 1, que é o nosso tema desse ano, inclusive, que é conquista. Josué recebeu a incumbência
maravilhosa, grandiosa, assim, enorme, de substituir um mito. E o mito era Moisés. Pensa num cara que era um mito. E Josué ia substituir este Moisés com tudo aquilo que ele foi. Até hoje ele é conhecidíssimo, até hoje ele é um herói. E Josué recebeu a frase: Josué, não temas, eu estarei contigo. É monumental o que Josué tinha que fazer. E aí o ânimo, tenha bom ânimo, seja encorajado. O ânimo é diferente de outros sentimentos. Por exemplo, a raiva passa, a alegria passa, o medo passa, porém, este ânimo, ele precisa ficar muito mais tempo. Ninguém diz que o ânimo passa, e não pode passar. E Josué pegou essa frase e falou assim, entendi, eu vou ter que acabar esta minha missão e manter o ânimo. Vou ter medo, óbvio, porque eu vou ter que lutar incansavelmente por anos e anos, sem parar. E vai dar o medo do cansaço, o medo do não vou conseguir, mas Josué tinha ecoando na sua cabeça, no seu coração, não temas, tenha bom ânimo, você vai continuar, a sua energia vai até o final, eu estou contigo. Nós precisamos, gente, de uma causa, de um ideal, precisamos de um propósito, nós precisamos mais do que acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, voltar a trabalhar, ter aqui uma alegria ou outra, viajando ou comprando coisas, eu creio que é muito pouco. A vida, ela tem que ser muito mais significativa. E a coragem vem, mesmo que o medo apareça, quando eu tenho um alvo. É um paradoxo. Por exemplo, um cristão descomprometido. O evangelho sempre foi um evangelho explosivo de paixão. E nós, desta geração, precisamos entregar a paixão que o evangelho merece. Não bate o desânimo, a covardia com a obra cristã. Vai vir o medo, vai vir o medo. Mas a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, não tem como retroceder. Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, é para frente. E outra, Deus sempre vai nos dar grandes sonhos. E a gente, se eu mostrar para vocês os meus sonhos, você fala assim, meu amigo, você não tem nem tamanho para isso. Onde você pensa que você vai com esse tamanhico, com esse tamanho de sonhos? Pois Deus dá sempre sonhos para nós, maiores do que nós, sempre. O sonho de libertar o povo para Moisés foi enorme. O sonho de conquistar a terra para Josué é um sonho grandioso. Eu queria acabar esse item lembrando o seguinte, gente. Nós, nesses momentos de cristianismo, a gente ora como se a gente quisesse ser um Midas. A história do Midas é uma lenda, mas é bem interessante. Midas foi um homem que recebeu, entre aspas e várias aspas, uma bênção. Qual que era a bênção? Tudo que ele tocasse viraria ouro. Imagina que coisa tremenda. Então, ele tocava numa xícara, virava ouro. Ele tocava numa caneta, virava ouro. Tudo que ele tocava virava ouro. E a gente, às vezes, faz essa oração. Deus, eu quero ser igual Midas nessa terra. O Senhor me dá esta bênção, com várias aspas, e tudo que tocar vai virar ouro. Acontece, porém, entretanto, que o Midas foi tocar no seu melhor amigo. E o seu melhor amigo virou ouro. E ele perdeu o amigo. Ele foi tocar
num pedaço de carne, um pedaço de maçã. E a bênção de fazer tudo se transformar em ouro, ele perdeu a chance de comer. E aquela bênção se transformou em uma grande maldição. Porque tudo que ele transformava, tanto as coisas mais simples quanto as mais importantes da vida, fez com que se tornasse uma maldição. E muita gente ora nesse sentido, mas o que dá entendimento espiritual e visão eterna é a causa de Cristo, é a causa de Jesus. Nós acordarmos com a expectativa de ganhar alguém, de atingir alguém para Cristo, de orar para alguém, para que aquela pessoa tenha essa experiência com Deus, e o rapaz vai se batizar, e isto é maravilhosíssimo. Essa oração tem que ser convergida para a salvação, para o reino de Deus. E não querer ser um Midas, que tudo que toca vira ouro. Então, duas perguntas de Pedro, que Jesus encorajou ele, dizendo: se você tiver uma causa parecida com a minha, e você tem, você vai ser encorajado, mesmo que sozinho, mesmo que ninguém esteja com você, você estará forte, com ânimo, encorajado. A segunda pergunta está no capítulo 14, verso 5. Aí quem fez foi Tomé. Tomé fez a pergunta: como posso saber o caminho? Aí Tomé falou: então, mas entendi e tal, mas como é que a gente pode saber o caminho? Aí Jesus falou assim: não tem caminho. O caminho você vai trilhar do zero. Não existe esse caminho programadinho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu queria dizer que coisas improváveis vão acontecer. Que nós temos nossa vida e a gente quer ela programaticamente. Mas Jesus está dizendo o seguinte, igual aquele cara que foi conhecer a savana da África e pegou um guia. E o guia com facão e facas e tal foi picotando o caminho. Aí o cara achou esquisito, achou que ia ter uma estadinha, que eles iam sair do mato, iam pegar uma trilha até chegar na savana. Aí o cara falou assim: escuta, cadê o caminho? Aí o guia falou assim: eu sou o caminho. Aqui não tem caminho. Nós vamos fazer o caminho. E eu queria encorajar você nesse mesmo sentido. Não tem programação. Não tem essa coisa arrumadinha, almofadada. Deus, no meio de um Covid, de um vírus que ninguém programou, está trazendo para a igreja algo improvável. E é isso, não tem caminho. Não, mas eu achava que a gente ia fazer assim, depois de 5 anos a gente ia crescer tanto, depois de 10 anos ia acontecer isso, depois a gente ia comprar isso, depois a gente ia mudar de prédio, depois a gente ia ter tantos ministérios, a gente ia arrumar. Não existe caminho. Isso é programado. Na imprevisibilidade, Deus fala: a base do momento obscuro, do impensável, do improvável, sou eu. A base para se viver não é ter um caminho programado, mas ter as bases em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, no caminho que é imprevisível, nós teremos a verdade, nós teremos a base da verdade, a postura da verdade, teremos a postura da vida, de não desistir da vida. Nós teremos o caminho que é Jesus, que ele é que vai nos ajudar com a sua personalidade, com tudo que ele tem para nós, no caminho que nós trilharmos. Enfim, ele respondeu dizendo: se encoraje, meu amigo, não fique esperando alguma coisa programada. Na imprevisibilidade, você tem a mim. Caminhe comigo num lugar escuro, num lugar que você não conhece, mas eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. E a quarta pergunta veio de Judas, que não foi o Judas Iscariotes que saiu para trair, foi o outro Judas. E esse Judas diz o seguinte: eu comecei a entender muita coisa agora.
eu entendi muita coisa. Por que o Senhor está revelando só para nós e não revela isso para o mundo? João 14, 22. Aí Jesus falou assim, olha, sabe por quê? Porque o mundo não me ama e vocês me amam. O que Jesus quis dizer com essa resposta à pergunta de Judas? Olha, não adianta tentar ensinar coisas para quem não ama. É igual eu aqui, por exemplo, eu estou hoje aqui. Quem não me amar, quem não tiver o mínimo de sentimento por mim, tudo que eu estou falando, e se eu falasse coisa certa ou falasse coisa errada, a pessoa não ia absorver. Por quê? Porque precisa ter um sentimento que abre a porta do entendimento, do aprendizado, que é o amor. Por isso que quando eu falo de Bíblia no meu canal, no YouTube, ou quando a gente fala nas lives, a minha intenção lá no fundo é que as pessoas amem a Bíblia. Amem a Bíblia, porque ao amar a Bíblia, a pessoa abre a janela do conhecimento bíblico, do aprendizado bíblico. Quando a pessoa não ama e tem alguma coisa contra a Bíblia, ela não vai aprender nada. E Jesus está falando, eu quero encorajar você a caminhar com esta dimensão, com esse princípio. Você precisa fazer com que as pessoas amem a Deus primeiro, porque aí eles vão receber de bom grado o entendimento. Ou seja, a igreja Cristã da Família da Penha e toda a igreja tem uma missão, é fazer com que Deus seja amado, querido, desejado. Aí abre a porta do entendimento. É o que o ateu não quer. Eu não quero saber de Deus, Deus não existe. Logo, tudo que ele me disser é mentira, tudo que você me disser de Deus eu não entendo. É isso. E Jesus falou, olha, eu estou com vocês, eu falo com vocês porque vocês me amam. Inclusive, ele chama de filhinhos num momento tão complicado. E era gente bruta, imagina um monte de pescador, gente que vivia em tabernas, gente que só ouvia palavrão. E Jesus falando, filhinhos. Ou seja, terno, carinhoso. Por quê? Porque há um ambiente de amor. O ambiente de amor se aprende. É necessário que a gente tenha essa visão. Que nós tenhamos essa visão que quem ama aprende. Abre a porta do aprendizado. Aí eu comecei a entender por que a Bíblia fala que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Que muita gente não está afim, não quer e acabou. E isso, o amor e o aprendizado são proporcionais. Quanto mais eu amo a Bíblia, quanto mais eu amo a Deus, mais eu aprendo dele. Mais eu aprendo. E interessante que 1 João 4,18 diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Quem escreveu isso? João. E João é o apóstolo amado, considerado o apóstolo amado. E você sabe que João, diferente de Pedro, ele entrou no julgamento de Jesus, porque Pedro falou, se eu entro aí eu vou morrer. E João não teve medo, porque ele amava. João entrou, foi até a crucificação, inclusive ele estava aos pés da cruz, com o perigo real de ser reconhecido, e ele foi, mas ele não teve medo, porque o amor o fez entender o espiritual, a missão de Jesus. Ou seja, nós devemos amar a Bíblia. E uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena todos saberem, inclusive eu, que a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe como é que a gente expulsa o medo? Não é psicologicamente dizendo medo sai, medo sai, medo sai. Não é dizendo, gente, ora por mim aqui para o medo sair. Também não é. Não é eu ficar fazendo ciclo de oração para o medo sair. O medo sai lendo a palavra de Deus. Assim foi com Martinho Lutero, que morria de medo de morrer,
morria de medo da ira de Deus. E aí ele leu Romanos 1,17, que o justo viverá da fé. E aquilo foi, como a Bíblia é, né? Ela é uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é viva e eficaz. E aconteceu com Martinho Lutero, e ele nunca mais teve medo de nada, de morrer. Porque é a Bíblia. Então, quando eu amo a Bíblia, amo o reino de Deus, e a Bíblia, ela tira o nosso medo. 366 vezes a palavra não temas. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês hoje, para vocês se manterem absolutamente abertos para o medo, mas mais abertos para o encorajamento que este medo pode dar. E muita gente tem uma dificuldade, fala assim, mas Deus é invisível. E nós temos um problema, mas uma solução. Deus é invisível, mas não é ausente. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias. Não interessa que você não está me vendo. Eu estou com você. E Jesus nunca voltou atrás na sua palavra. Eu queria que você ouvisse essa música agora, você refletisse sobre tudo isso que foi dito hoje e que nós tenhamos uma atitude diferente em relação ao medo. Vamos ouvir? Eu vou sair e entrar que aqui travou, tá? Não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Vem, Senhor. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, O escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à
Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te Salvar. Jesus. Maravilhoso louvor, baseado em Isaías 35, verso 4, que lemos hoje, inclusive. Eu queria orar com você, então, hoje. No sentido de, hoje é um domingo de Páscoa, e para os discípulos, após os 3 dias, acontecia algo tremendo, tremendo. Eles não esperavam, depois dessas respostas de Jesus, dizendo, para onde você vai? Por que eu não posso ir contigo? Qual é o caminho? Por que o Senhor fala isso só com a gente? Jesus respondeu as perguntas dizendo, eu tenho um alvo, você precisa ter também. Você estará muitas vezes sozinho, porque ninguém pode ir com você, assim como ninguém pode fazer o que eu estou fazendo. Sendo eu sou o caminho, não interessa o caminho que você... Não ache que é programadinho o caminho. E ele disse também, vocês me amam e vocês vão aprender comigo. Continue me amando que vocês vão aprender comigo. Depois, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E visitou-os e deu uma missão enorme. E hoje o cristianismo chegou até nós. E dominou o mundo numa época. E chacoalhou o mundo daquela época e aí chacoalha até hoje. Porque homens corajosos resolveram enfrentar o medo e ter ânimo, independente das circunstâncias, das perseguições. Tinha gente morrendo na época pelo Evangelho, hoje tem gente morrendo pelo Evangelho, mas Deus, em última análise, vai ter um povo para Ele. Ele é o Senhor da história. Vamos continuar corajosamente seguindo aos passos de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor ressuscitou. O Senhor chama homens e mulheres para trilhar o teu caminho. Muitas vezes não estaremos com pessoas que amamos, mas o Senhor estará conosco, mesmo invisível, mas o Senhor é presente. Então, que abracemos a causa do Evangelho, que ela seja para nós o motivo do levantar, do dormir, do acordar, do viver. Essa é a causa que encoraja. Essa é a causa que tira o medo e o transforma em encorajamento e não em covardia. Tira do nosso meio, Senhor, a covardia. A responsabilidade, sim, porque o medo traz responsabilidade. Mas a covardia jamais, não combina com o soldado, não combina com os colaboradores do Espírito Santo. Que haja na tua igreja, em todos aqueles que estão ouvindo, aquele espírito que estava em Daniel, valente, o espírito que estava nos valentes de Davi, em Davi. Espírito Santo querido, que haja
a tua doce presença. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E é com isso, com esse subsídio do poder do teu nome, do teu sangue, que nós caminhamos, muitas vezes no desconhecido, no escuro, mas sabendo que o Senhor está conosco, inclusive no escuro. Abençoa a tua igreja, abençoa-nos nesse domingo de Páscoa, que cada palavra tenha sido transformada em vida no nosso coração, encorajando o teu povo a andar mais uma milha, mais duas, mais três, independente do que se aproximar e trouxer medo para nós. Estamos seguros com a tua presença. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Amém e amém.